Olá, começa agora mais um Conjunturas, o quadro de debates do Jornal Jangadeiro, com a presença sempre aqui dos nossos debatedores, o deputado federal André Figueiredo, do PDT, o vereador Carmelo Neto, do Republicanos, e a deputada estadual, doutora Silvana, do PL. Nossos debatedores sempre apresentados em ordem alfabética, né, para hoje conversar, debater sobre um tema que vem aí tomando, né, o noticiário político em todo o país e até mesmo nos estados, que é a crise política misturada com uma crise institucional, né? A gente percebe aí um acirramento nas relações entre o presidente Bolsonaro, o STF, o Congresso também se manifestando a respeito de várias pautas que envolvem que sempre essas instituições que representam a própria democracia. Para começar esse debate, a gente chama aqui o vereador Carmelo Neto para falar o pontapé inicial aqui para a gente. Bom dia, povo cearense, bom dia, Vanderlei, bom dia, deputado André, deputada Silvana. Mais uma vez um prazer estar aqui debatendo com vocês, cumprimentar a TV Jangadeiro e agradecer pelo espaço. Esse tema ele é muito importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo. A gente está vivendo isso já há um bom tempo, mas agora está ainda mais acirrado. O STF sem controle, ministros como Alexandre de Moraes, Barroso, que nós aqui somos políticos, mas eles são mais políticos do que nós que estamos aqui, rasgam o Código de Processo Penal, rasgam a Constituição. Alguns deles rasgaram o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E isso é inadmissível. Dentro das 4 linhas da Constituição, nós temos o impeachment de ministros do STF, que está lá previsto no artigo constitucional. Qualquer cidadão, qualquer brasileiro pode pedir o impeachment. E o presidente Bolsonaro já se comprometeu a isso. Estará entregando ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. E está nas mãos dele aceitar ou não os pedidos de impeachment. O presidente já se comprometeu a isso. Por quê? Porque é diferente deles, diferente de alguns ministros da Suprema Corte, o presidente Bolsonaro age dentro das 4 linhas da Constituição. E essa é a solução. Basta 1 ou 2 impeachments para moralizar aquilo ali. Deputado André, o vereador falou sobre o STF, mas também tem o Congresso, houve inclusive o presidente Bolsonaro uma apresentação, né, organizou uma apresentação militar em frente ao Congresso. Como é que o senhor vê esse momento, as instituições se posicionando diante desse acirramento nas relações entre os poderes? Bem, Vanderlei, bom dia a você, bom dia doutora Silvana, deputada, bom dia ao vereador Carmelo, bom dia a todos os que nos acompanham aqui no Conjunturas. A gente tem que constatar que desde que o Bolsonaro foi eleito, ele se propôs a sempre gerar uma grande intolerância no povo brasileiro. No primeiro biênio foi contra o Congresso Nacional, né, porque tinha o Rodrigo Maia, que era um desafeto dele como presidente, e várias vezes os seus apoiadores foram às ruas para pedir o fechamento do Congresso. Agora, nesse segundo biênio, tendo o Arthur Lira como um aliado de ocasião do Bolsonaro, esqueceu um pouquinho o Congresso e dirigiu-se ao Supremo Tribunal Federal. E isso gera, evidentemente, uma preocupação, uma instabilidade no mercado. A gente vê aí a projeção de inflação nas alturas por conta dessa instabilidade. Bolsonaro, em vez de estar preocupado em pregar a união do povo brasileiro para superarmos essa pandemia, para superarmos essa crise econômica, fica acirrando contra poderes legalmente constituídos, previstos na Constituição, a sua independência e a sua harmonia. E a gente só pode dizer que não há harmonia do Poder Executivo Federal, nem com o Legislativo, nem com o Judiciário. Isso é lamentável, porque nós podemos ser opositores, mas nós temos que preservar a harmonia entre os poderes. Digamos assim, essa jogada que ele coloca de propor o impeachment de 2 ministros do Supremo é constitucional? É constitucional, mas é completamente descabido. Qual o crime de responsabilidade que os dois cometeram? Nenhum. Já Bolsonaro, toda a tipificação que está na Constituição, ele já incorreu. E tem 128 pedidos de impeachment lá na Câmara dos Deputados, e o presidente da Câmara, tanto o anterior quanto o atual, não instalou a comissão processante. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, inclusive disse que não é recomendável. O presidente tem legitimidade para propor isso, mas com certeza não será recomendável para o Brasil. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade e a gente não pode ficar à mercê de crises semanais, às vezes contra o ministro A, contra o ministro B, contra parlamentares, contra instituições, contra a imprensa. E isso, infelizmente, tem sido a grande característica do presidente da República. Deputada Silvana, é possível apaziguar essa situação? O que nós estamos vendo de forma clara, só tem um jeito hoje de apaziguar essa situação. É que o Senado cumpra o seu dever
de julgar o impeachment dos dois ministros ora listados, ministro Barroso e ministro Alexandre de Moraes. O que nós estamos vivendo, sem sombra de dúvida, e a população consegue acompanhar, consegue sentir isso, é uma interferência clara do judiciário sobre a democracia. Isso aqui, ninguém pode dizer que estão sendo guardiões da democracia um ministro que manda prender um deputado por simples seu direito à fala, à opinião, que são invioláveis, de acordo com a Constituição. Agora, o ministro Alexandre de Moraes entende que qualquer coisa que ele possa ver virtualmente dentro do gabinete dele aconteceu dentro do Supremo, e aí não foi flagrante, então agora nós vamos mandar prender. Nós estamos vivendo, olha, eu vou fazer um comparativo aqui, bíblico, que eu gosto bastante dele. João Batista foi preso e decapitado simplesmente porque ele tinha coragem de falar, foi pelo que ele dizia. Agora, ele foi decapitado, mas não perdeu a sua mensagem, não deixou de deixar um legado para sempre. João Batista foi o precursor de Jesus, porque ele tinha coragem de falar. Eu, como deputado estadual, aproveito este programa para dizer à população do estado do Ceará e do Brasil que nós estamos, sim, vivendo um estado gravíssimo de açoite à democracia, quando nós aceitamos jornalistas presos, quando nós aceitamos deputado preso, pelo que simplesmente a coragem de falar e dizer o que pensa. Se está correto ou se está errado, gente, aí não cabe ao Supremo dizer, ó, você vai ser preso. Quando eu saí de casa, os meus filhos, mamãe, cuidado com o que você vai falar. Mas eu prefiro, aqui eu digo abertamente, eu fui eleita por um percentual assim, muito, que eu sempre agradeço da população que acreditou em mim, para ter coragem de dizer que o que nós estamos vivendo do nosso país é, sim, um estado de exceção, um estado gravíssimo, onde as pessoas são presas pelo direito de falar. Então, eu espero que o Senado Federal cumpra o seu papel e realmente, até aqui, eu me reserva a coragem de dizer que o presidente Bolsonaro é o mais democrata até aqui, porque ele podia ter solicitado, ou podia ter chamado o Exército, mas ele não o fez, como todo mundo julgava que Bolsonaro faria. O que é que ele fez? Está cumprindo todas as tabelas e encaminhou para a casa certa, que a casa certa de julgar é o Senado Federal. Ele encaminhou o Senado Federal e nós estamos aguardando que o Senado Federal cumpra o seu papel. Nem que seja para dizer, não, é democrático prender deputado, é democrático prender jornalista. Se o Senado disser isso, aí realmente a gente tem que ter muito cuidado com o que fala a população, qualquer um de vocês. Outra coisa, tem sites de direita, que estão literalmente... Deputada. Punidos, não, é porque eu me emociono, porque o momento é muito grave. Eles realmente mandaram não pagar os sites para que eles, esvaziados de poder pagar seus funcionários, de poder se manter, eles recuem. Isso é um absurdo, é um estado de exceção. Vereador Carmelo, os ministros do STF alegam o seguinte, que a crítica é permitida, claro, nós estamos numa democracia, mas a ameaça a um membro do Supremo ou de qualquer poder, de qualquer instituição, e a incitação à violência contra essas instituições é que seria proibido. Como é que o senhor vê essa argumentação? Vanderlei, me permita fazer aqui um comentário. Enquanto cidadão, enquanto brasileiro, eu escutei aqui do deputado André que não tinha crime, que estava tudo bem, que estava tudo normal. E eu quero fazer, não uma discussão política, deputado André, mas é mais um apelo enquanto cidadão. Eu acho que a gente está vivendo um momento difícil, a nossa liberdade está sendo cerceada. Quem se calar diante disso está sendo conivente. A gente assistiu ministros da Suprema Corte rasgarem o próprio regimento do Supremo quando abriram um inquérito de ofício, quando o regimento diz que só é possível abrir um inquérito de ofício se o crime ocorrer dentro do Supremo. Quem não se lembra do malabarismo do Dias Toffoli para dizer que a internet era onipresente? Descumpriram o princípio, deputado André, do juiz natural. Quando o Dias Toffoli escolheu Alexandre de Moraes a dedo para ser o relator. Não pode, tem que ter um sorteio. Ou seja, rasgaram não só a Constituição, o regimento interno, o Código de Processo Penal, mas o próprio diploma de direito deles. Isso é uma vergonha que a gente está vivendo. Nós temos hoje brasileiros que são perseguidos. Um deputado que é preso por crime de opinião, um presidente de partido que é preso pelo crime de opinião. Qual é o crime? Se sentiu ofendido, processa o cara, danos morais,
vai pelo campo legal, por aquilo que é possível que seja feito. Agora, hoje, os ministros do Supremo se acham, na verdade, têm certeza que são deuses e agem dessa forma, numa canetada, prendendo as pessoas. Então, eu não estou fazendo aqui um debate político com o deputado André, mas eu faço questão de fazer esse pedido, de fazer esse apelo aqui ao deputado. O deputado tem anos de parlamento, é um parlamentar assim como eu, sabe o quão valioso é respeitar o Estado Democrático de Direito, respeitar as instituições, a democracia desse país que está sendo tão ameaçada e covardemente atacada por ministros da Suprema Corte. Então, deputado André, por favor, não é aqui o vereador Carmelo Neto falando, não, o cidadão Carmelo Neto. Reflita um pouco sobre isso. A nossa liberdade está sendo cerceada. Talvez tenha um tempo, daqui pouco tempo, talvez em breve, que a gente não tenha mais essa oportunidade de fazer esse livre debate de ideias aqui na Jangadeiro. Um programa como esse. Que este vereador possa expor aquilo que pensa. Então, por favor, é um dever de todos nós defender a liberdade. Eu fico muito satisfeito, Carmelo, de ver você defendendo a liberdade. Porque o Bolsonaro, quando votou a favor do impeachment da Dilma, ele fez uma apologia ao coronel Brilhante Ustra, que foi um dos maiores torturadores da ditadura militar que o Bolsonaro tanto defende, e os apoiadores dele, não, peraí, estou falando sobre liberdade. E os apoiadores dele sempre fazem apologia ao AI-5, o ato institucional número 5, e foi um dos momentos mais terríveis da ditadura militar. Então, o que é liberdade? Liberdade, para a gente poder se expressar, é isso. E é isso que o Supremo está colocando, porque o Roberto Jefferson, ele estava, e aliás, eu fico até surpreso de ver aquelas pessoas que sempre fizeram apologia à pureza da alma, ao combate à corrupção, está hoje tendo o Roberto Jefferson como um deus, como um ídolo, porque ele é um dos maiores corruptos da história do Brasil, e ele foi quem iniciou o episódio do Mensalão. A história diz isso e foi, inclusive, condenado a mais de 7 anos de prisão. Só que ele não deve estar normal da cabeça. E ele estava usando as redes sociais para incitar a população, inclusive dentro de templos evangélicos, a matar, literalmente a matar quem se opusesse às ideias dele. E isso a gente tem um vídeo que está muito claro. O Roberto Jefferson não está normal. Então, como é que a gente pode? O Supremo vai se calar perante uma situação dessa? E aquele deputado, Daniel Silveira, aquele deputado é um psicopata. Ele literalmente ameaçou as instituições, e isso nós temos que ter claro. Nós temos que ter claro, a liberdade de um vai até onde começa a do outro. Nós não podemos fazer apologia contra as instituições. Eu sou opositor do Bolsonaro, quero o impeachment do Bolsonaro, mas não é por isso que eu vou pedir o Exército para derrubar o governo federal, não. Do mesmo jeito que se o Bolsonaro se propor a isso, ele acaba caindo mesmo, porque não cabe a ele propor a Exército derrubar Supremo Tribunal Federal ou Congresso Nacional. Nós vivemos uma democracia. Quem decide é o povo. E o povo vai ter essa oportunidade, em 2022. Não, 30 segundos não. Peraí, Silvana. Eu acho importante a gente tirar daqui, primeiro, quando a gente atribui ao governo Bolsonaro ele vai fazer uma ditadura, até aqui, deputado André Figueiredo, até aqui, o que nós estamos vendo é o governo Bolsonaro sofrer, porque literalmente ele está combatendo a corrupção. A gente vê hoje uma CPI criada, por exemplo, para dizer que vamos investigar aqui as vacinas e tal. É uma lista que jamais saiu nem um tostão, diferente do Mensalão, diferente do Petrolão, que realmente o dinheiro público se esvaiu e o pessoal acha que está sentindo falta, dessa dinheirama, desse show de dinheiro. Quem quer dinheiro, tem dinheiro para todo mundo. No governo Bolsonaro não é assim. A verdade tem que ser dita. Existe uma inquietude de alguns poderosos a respeito do governo Bolsonaro. A população consegue acompanhar e falar de militar, que ditadura militar, os militares vão fazer uma ditadura. O que nós estamos vendo são os militares ajudando o país a ser passado a limpo. Estradas feitas pelos militares, historicamente e de verdade, realmente são bem melhores construídas. Porque, de fato, os militares não recebem a famosa propina, o famoso asfalto de açúcar. Vamos fazer de açúcar, que é para poder se acabar no instante, para no outro ano a gente recapear de novo. Quem é aqui que está nos assistindo que prefere muito que sejam os militares que construam todas as estradas? E por que será isso? Silêncio? Silêncio não. A população responde. É porque, de verdade, o dinheiro é melhor aproveitado. As estradas são bem melhores. Então, realmente,
Quem está falando aqui de ditadura não é o governo Bolsonaro, que tem respeitado todas as instituições, respeitado a democracia, que nos possibilita ter um programa como esse. Só para finalizar, Já encerramos rapidamente, aqui, só para finalizar, vereador. eu queria só dizer a vocês aqui que eu discordo de quase tudo que o deputado André disse, mas até o último minuto da minha vida eu vou defender o direito dele Da mesma de forma, dizer, Carmelo. de discordar de mesma mim, forma. do presidente. Isso aí nós comungamos E eu aqui. gostaria muito que fosse recíproco. Isso nós que ele não comungamos aqui, apoiasse amigo. a prisão de cidadãos Quem que estão merece sendo ser preso vai ter que ser pela preso. tirania do Supremo Vai Tribunal ter que ser Federal. preso. E ele se Prisão cala e ele existe apoia pra ele isso. conivente. Existe Eu pra jamais isso. vou defender isso. Vamos Muito bem, gente, vamos Portanto, lá, encerrando aqui nosso a programa, liberdade nossas e a conjunturas. democracia, que ela vença apesar No de dia tudo que isso. você Muito for bem. ameaçado, você tem que exigir a prisão de quem te ameaçou. Muito obrigado. Olha, é claro que esse tema Eu não se adoro. esgota aqui, é rápido, o programa passa voando e você pode conferir a opinião de cada parlamentar nas redes sociais deles. É só buscar na internet, são atuantes, né? Tanto o deputado André Figueiredo, a vereadora Silvana. Perdão, desculpa, já estava pensando no vereador Nada Carmelo. contra vereadores, nada contra A vereadores. deputada estadual, Silvana, e o vereador Carmelo são muito atuantes nas redes sociais. E também nas redes sociais aqui do Jornal Jangadeiro, @Jornal Jangadeiro. Até a próxima.